Gente linda do Dani, a paz. Hoje eu tô aqui com esse espírito invocando o Senhor Jesus para me dar o dom didático para que eu consiga explicar para vocês de uma vez por todas uma coisa que dá muita confusão nas igrejas, que é a diferença entre o que é realmente dom do Espírito e o fruto do Espírito. Primeiro de tudo, tem que ficar claríssimo na sua mente que o fruto do Espírito é uma obrigação de todos os que creem. Todo mundo que crê, por consequência, tem que manifestar o fruto do Espírito. As pessoas falam frutos do Espírito porque a Bíblia traz uma lista de vários, mas na verdade é fruto, é um fruto só, que ele sai como se fossem vários ramos. Um exemplo claro é a uva. A uva é um fruto, mas ela tem vários gominhos. Para você ler essa lista, você vai ter que abrir em Gálatas no capítulo 5. Quando você começa a ler a partir do verso 22, você vai ver que ele se manifesta de várias faces. Tem o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, fé, temperança e etc. Esse fruto, ou essas faces do fruto, essas várias partes desse mesmo fruto, tem que ser manifestada por todos os que creem. Não tem como você dizer que crê em Jesus, você entregar a sua vida para Ele e você não manifestar a bondade. Não tem como, não encaixa. Ou você dizer, eu creio em Jesus, mas eu não tenho fé. Então você não crê em Jesus porque você crê através da fé. Todas essas partes do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, você tem que manifestar. E quando você reconhecer que numa delas você está fraco, é nessa que você vai ser forte. Porque é nessa área que você vai investir mais sua oração, você vai clamar ao Senhor Jesus para te ajudar nessa parte. Vou te dar um exemplo claro, você vai rir. Um deles é o domínio próprio. E domínio próprio inclui no quê? Você acaba a reunião da sua igreja, você está indo embora, aí você fala, irmãos, vou pro rodízio de pizza e eu vou comer até passar mal, até eu dar prejuízo pro dono da pizzaria. Aí você já não está tendo nenhum domínio próprio. Porque primeiro, por que você vai comer até passar mal? E segundo, cadê o amor ao próximo? Porque você está querendo que o dono da pizzaria se ferre. Não tá tudo errado. Se eu for pegar a lista toda desses vários frutos do Espírito, eu vou perceber que em algum deles eu até que estou, entre aspas, bem. Mas em alguns outros eu estou mal. Nesses que eu estou mais mal, como por exemplo, eu acabei de falar de domínio próprio. Gente, se eu tivesse domínio próprio eu não estava com sobrepeso. Nessa área eu tenho que buscar o Senhor Jesus e eu tenho que manifestar todos essas faces do fruto do Espírito. Eu tenho que manifestar, e você também. É obrigação, é uma consequência de todo aquele que diz que crê. Fruto do Espírito não tem assim, eu tenho um, você tem outro. Não. Todos têm que manifestar o fruto do Espírito. E em Jesus é possível sim, Ele te dá a graça de que você manifeste. Diferentemente dos dons do Espírito. Porque os dons do Espírito não é obrigação de todo mundo que crê manifestar os mesmos dons. Porque enquanto o fruto do Espírito manifesta o caráter de Jesus em nós, os dons do Espírito manifestam a pluralidade da igreja. O que adianta todo mundo na igreja orar em línguas e ninguém profetizar? Ou se uma igreja inteira profetiza, mas ninguém tem o dom de cura? Ou se todo mundo tem o dom de cura, mas ninguém sabe orar consolando as pessoas? Existem duas grandes atitudes infantiloides. E em nome de Jesus não seja com intenção errada no coração, mas existem duas atitudes infantiloides que envolvem os dons do Espírito. Primeira delas é você chegar para uma pessoa e dizer que se ela não ora em línguas, ela não é salva. Isso é um dos maiores absurdos da igreja dita evangélica contemporânea. O que eu já vi de gente que não ora em línguas, porque esse não é o dom dela, e essa pessoa ela é taxada como uma pessoa que ainda não conheceu o Senhor Jesus, ou não foi ainda batizado no Espírito, é um absurdo. Eu quero ler para vocês agora um texto de 1 Coríntios 12. Olha o que Paulo fala sobre os dons do Espírito. A partir do verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Cada um vai receber um dom para que aquilo seja proveitoso para a igreja. Continuando aqui, 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavras de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, palavras de conhecimento. A outro, fé. A outro, dons de cura.
Há outros operações de milagre, há outros de profecias, há outros discernimento dos espíritos e há outros a variedade de línguas e há outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como Ele quer. Você percebeu aqui no texto que não é todo mundo que ora em línguas? Você percebeu aqui no texto que não é todo mundo que tem dom de cura? Coisas importantes para dizer sobre os dons. Nem todos têm o mesmo. Nem todos orarão em línguas. Se você ora em língua e a pessoa diz que você não é salva, essa pessoa que está te dizendo é uma pessoa ignorante sobre esse assunto. Ela não sabe o que ela está falando. Salvação, de acordo com Romanos 10, é quem tem a capacidade de proclamar com a própria boca que Jesus Cristo é o Senhor. E a pessoa está dizendo isso de coração sincero. A partir do momento que você consegue proclamar, você consegue dizer, você consegue proferir com a sua palavra, confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, isso é sinal de que você alcançou a salvação. A oração de línguas é uma possível manifestação de um dom de Espírito na sua vida. Possível, mas não obrigatório. Eu falei que tinham duas infantilidades no reino cristão hoje em dia, que a primeira é dizer que quem não ora em línguas não é salvo, e a gente já acabou de mostrar que não. E a segunda grande infantilidade é achar que quem ora em línguas no púlpito é uma pessoa mais espiritual do que a que não ora. Não é verdade, gente. O que eu conheço de pastor, tem casos que sim, tem casos que não. Mas o que eu conheço de gente que vai orar, vai pregar e durante a pregação começa a soltar línguas que repete de outras pessoas, como se aquilo fosse deixar a pregação dela mais espiritual, isso é coisa de criança, cara. Se você quer demonstrar que você é uma pessoa espiritual, não é orando em línguas no palco. Não é assim que você vai demonstrar. Você vai demonstrar que você é uma pessoa espiritual quando você andar em santidade. De novo, tem os casos sinceros, mas também tem os casos que são falcatrua. Mas se você quer saber de verdade se uma pessoa é espiritual, se você quer saber se uma pessoa ela manifesta de verdade o Espírito Santo de Deus, é se essa pessoa foge do pecado, se a pessoa tem nojo das coisas erradas, se ela cai, ela chora, ela se arrepende, ela busca Jesus, essa pessoa prega o amor de Deus, essa pessoa vive Jesus de verdade, essa é uma pessoa espiritual. Outra coisa importante de você aprender sobre o dom de línguas, eu vou ler aqui agora, é 1 Coríntios 14, a partir do verso 27. Ele fala assim: se alguém orar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou 3, e que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, que se cale perante a igreja, mas fale consigo mesmo e com Deus. Por que eu estou falando isso? Qual é o proveito se eu estiver pregando e ensinando a palavra de Deus para o povo, e no meio desse ensino, dessa pregação, eu começar a orar em língua estranha, e as pessoas que estão ouvindo, só os que têm dom de interpretar línguas que vão me entender. O resto vai tudo ficar olhando para minha cara sem entender nada. Na hora do ensino não tem sentido, não tem propósito a pessoa ficar orando em línguas no microfone, porque quem está ouvindo não vai entender, cara. A oração em línguas é uma edificação própria, diferente de um momento de adoração. Você está lá no meio do louvor, ainda que seja quem está ministrando, está na igreja em adoração, e as pessoas começam a orar em línguas, cada uma está edificando a si mesma. Isso é válido. Agora, na hora do ensino, no meio da pregação, no meio das pessoas lá ouvindo para entender o que eu estou pregando, eu vou começar a olhar em língua, a pessoa vai olhar e vai falar assim: pô, bonito, muito legal, o Dani é um homem de Deus. Porque hoje é o que acontece, as pessoas olham e falam: meu Deus, fulano é de Deus, porque ele ora em língua durante a pregação. Aí eu pergunto: você está entendendo o que ele está falando? Cara, eu não estou, mas deve ser benção. Então, para resumir de forma fácil, fruto do Espírito, todo mundo tem que manifestar, você tem que ter, é uma consequência de quem diz que crê. Dom do Espírito, não, cada um vai ter o seu. Ande em Jesus para você descobrir qual é o seu. Na hora certa ele vai manifestar para o proveito da igreja. Se for oração em línguas, para sua edificação própria, graças a Deus, coisa linda. Mas se não for, vai ser outro. O que interessa é, o sinal de salvação não é orar em línguas. O sinal de salvação é fugir do pecado. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu sou o Daniel Saad, Ele é a coisa mais linda do mundo, e um dia a gente se encontra na eternidade. Deus abençoe.